Quem aqui é a favor da privatização? Se você hoje estivesse aí com o botão sim ou não. Privatização está na pauta agora, você tem o poder de decidir. Privatização da Petrobras. Quem votaria a favor da privatização da Petrobras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem votaria contra? 1, 2, 3. Então, está 6-3 a favor e a maioria aqui. Olha, eu não sei não, vou apertar. Porque vocês estão fazendo o seguinte cálculo. Em que termos, talvez? Como é que a gente vai privatizar, né? Porque aí surge uma dificuldade. Porque pode ser que aqui, desse grupo, tenha os que são favoráveis, mas favoráveis em termos. Quais são os termos que vamos apresentar para a privatização? E aí entra toda a complexidade de um processo de entrega ao setor privado do que é público, como colocou o Tomásio. Primeira pergunta, encontraríamos comprador? O preço seria um preço correto? Então vejam um processo de dificuldade em entregar. No nosso caso não seria nem devolver, porque esse setor sempre foi estatal no Brasil. Se fosse uma empresa estatal de petróleo americana, poderia trabalhar a ideia de devolução. Mas aqui o setor de petróleo, de exploração, já começou sendo estatal. Continuando também essa enquete, e aí trazendo mais para a nossa realidade aqui. Quem aqui, sim ou não, novamente, votaria a favor da privatização da Chesf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem votaria contra? 10 a 1. A Chesf já não foi, então. Por que eu escolhi Petrobras e Chesf? Poderia botar Banco do Brasil também, né? Caixa Econômica, mas vamos parar por aí, os dois. Petrobras e Chesf têm uma coisa em comum. Talvez, daqui a alguns meses, o valor da Petrobras e da Chesf seja absolutamente zero ou negativo. O mundo está em absoluta transformação. E veja só, em 1998, participei ativamente do debate acerca da privatização do sistema Telebrás. Poucos aqui lembram, porque o pessoal aqui é muito jovem, né? Mas eu estava na linha de frente ali a favor da privatização da telefonia. Vocês lembram do tempo da ficha telefônica? E o debate se era para privatizar ou não. A Telebrás, o sistema foi privatizado, foi uma fortuna na época, foi o maior sucesso das privatizações, muito dinheiro o governo arrecadou com os leilões. Aquilo terminou permitindo uma competição entre empresas e o Brasil terminou entrando no mundo da telefonia universalizada. Vocês devem recordar, talvez não aqui os mais novos, mas telefone era um bem que você declarava no imposto de renda. Se você queria saber se alguém era pobre ou rico, sem perguntar diretamente se a pessoa era pobre ou rica, era perguntar se tinha telefone na casa dela. Porque o rico tinha, o pobre não. O pobre tinha o telefone de contato, de recado. A pessoa dizia, olha, tinha que dizer... você não tinha o direito de ter acesso à sua família ao longo do dia, se você fosse pobre, porque a telefonia era um bem extremamente caro. Uma linha telefônica era mais de $1.000, vou dizer aqui, 1993. $1.000 era em dólar porque nós não tínhamos uma moeda estável, estou falando antes do plano real, inclusive. Então, o fato é que a Petrobras, ela daqui a pouco pode não valer nada, porque tem uma frase que eu adoro, é a seguinte, nem lembro mais de quem é o autor, mas eu não vou me apropriar indevidamente da frase. A era das pedras não acabou por falta de pedras.
Assim como a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Vai ter petróleo, mas o petróleo não vai valer nada, porque a matriz energética ela está em constante modificação por conta da tecnologia, a ciência, o desenvolvimento, assim como, por exemplo, a geração. Quanto é que vai valer as nossas usinas hidroelétricas daqui a pouco com as novas tecnologias que são desenvolvidas com painéis solares ou turbinas eólicas, etc. Então, o fato é que nós estamos no mundo em transformação. E este mundo em transformação, na minha concepção, ele vai fazer com que, inevitavelmente, o processo de privatização, ele ocorra, independentemente. Ou seja, é o novo contexto em que nós estamos inseridos. Privatizações, esse debate não é um debate brasileiro. Antes de vir para cá, eu estava lendo um texto sobre o processo de privatizações do Egito, do mundo árabe. Se eu trocasse Egito e botasse Brasil, era exatamente a mesma coisa. Lógico que não. Ninguém ia falar lá em Vale do Rio Doce, ou Embraer, ou Uzi Minas, as empresas brasileiras que foram privatizadas. Mas, conceitualmente, era absolutamente a mesma coisa. Falando do processo de privatizações da década de 80, tem as tentativas, década de 90, onde praticamente houve uma expansão gigante de privatizações, não apenas entre os países em desenvolvimento. Países ricos como o Canadá, como o Japão, como o Reino Unido, como a França. A França é um caso, inclusive, extremamente interessante para quem gosta de estudar privatizações, porque o o presidente François Mitterrand, tentou a presidência da França durante muito tempo. E ele prometia uma linha socialista, ele era do Partido Socialista francês. E quando ele ganha a eleição, ele praticamente estatiza a economia francesa. As empresas francesas foram sendo privatizadas, aliás, estatizadas, algo absolutamente inusitado. O Estado tomando conta de empresas da iniciativa privada. O fato é que, em pouco tempo, a economia francesa começa a entrar em colapso, perda de competitividade. As eleições seguintes, o François Mitterrand perde a maioria no parlamento. Jacques Chirac é eleito primeiro-ministro, e lá ele tem o sistema francês, à época, inclusive, era mais forte do que é hoje nesse sentido. Era um sistema, não era parlamentarismo, nem era presidencialismo, era um semipresidencialismo, em que, se o presidente não tivesse a maioria da Assembleia, quem governaria era o primeiro-ministro. E aí Jacques Chirac assume o controle da economia francesa e reprivatiza. Ou seja, esse é um caso interessantíssimo. Uma economia que tinha um padrão de empresas estatais, o presidente transforma praticamente numa economia estatizada, e depois o primeiro-ministro, poucos anos depois, devolve à iniciativa privada as empresas que tinham sido estatizadas pelo presidente Jacques Chirac, no que eles denominaram lá governo de coabitação, ou seja, o governo onde partidos opostos, figuras opostas tinham que coabitar em benefício do bem público, mas o presidente cuidava como chefe de Estado e o primeiro-ministro passou a ser o chefe de governo. Então, essa complexidade, toda a complexidade de um processo de privatização, existe em qualquer parte do planeta. E, na minha concepção, o caminho para as privatizações ele é inexorável, pode demorar mais ou menos,
mas se ele não ocorrer, os prejuízos serão gigantes, porque o ativo que uma sociedade pode ter vai se desvalorizando rapidamente, e daqui a pouco o que você tinha para vender não vai valer mais nada, você só vai ficar com o passivo, e que por isso, então, é preciso que a sociedade ela se organize politicamente, ela tenha a devida maturidade para aproveitar os bons momentos, para ter capacidade de aproveitar as oportunidades. Oportunidade desperdiçada pode ser de prejuízo para todos. Repito, o processo é extremamente complexo, varia de situação para situação, depende do grau de estruturação institucional e do próprio mercado, como o mercado está estruturado, se ele está bem estruturado ou mal estruturado, como é que as instituições elas funcionam ou não funcionam, porque aí você tem uma maior facilidade ou uma menor facilidade de privatizar. O histórico que você tem também nesse sentido, percebam que em determinadas ocasiões o processo de privatização ele não foi exitoso ou foi até mesmo violento. Imaginem vocês final do Império Soviético. Você está em 1990 na União Soviética, 1991 o Império ele desaba. Não há governo em Moscou. Tudo era estatal. Assume Boris Yeltsin. Como é que você vai pegar uma economia do tamanho da economia soviética e de repente você privatizar? Quem vai comprar? Quem tem dinheiro para comprar? Não tem mercado. Você tinha ali um problema sério. E aí você tem o surgimento da máfia tomando de forma violenta. Então, tem exemplos aí, inclusive a criminalidade internacional. O crime transnacional aumentou e teve potencial destrutivo muito maior, em decorrência do fracasso da União Soviética, muito em função da máquina de guerra dos soviéticos caindo na mão de agentes do Estado que simplesmente vendiam tanques, metralhadoras, o que você quisesse comprar, helicópteros, aviões, você poderia ir na União Soviética e tratar diretamente com alguém que se apoderou de um bem do Estado. Então aquilo foram vários anos de reorganização para que uma economia inteira, baseada na ideia socialista, de tudo pertencer, todos os meios de produção pertencentes ao Estado, de repente você tem uma transferência para a iniciativa privada. Tem outros complicadores, na medida em que o colapso da própria economia soviética ela se dá também pela falta de competitividade, pelo atraso, pelo anacronismo. Eu recordo que em 1987 eu tive uma experiência fabulosa na minha vida, que foi ter conhecido a Alemanha Oriental. Em 1987 eu fui morar na Alemanha, conheci a Alemanha Ocidental, morava em Hamburgo, e conheci a Alemanha Oriental. Atravessar o muro e você vê a realidade dos dois lados. Tecnologia de uma BMW de um lado, e quando você passava, encontrava o Lada ou até outro carro bem popular, totalmente atrasado, porque não tinha estímulos econômicos de competição de mercado para os soviéticos, que tinham capacidade de botar o homem na Lua, ou talvez no espaço, em relação ao que o déficit que eles tinham de falta de tecnologia para a competição que nós estamos acostumados numa lógica de economia de mercado. Então, o fato é que nós hoje, no Brasil, nós temos melhores condições de fazermos um avanço nas privatizações, ou seja, por diversos motivos. O Dr. Márcio apresentou aí
praticamente o histórico, sim, em linhas gerais, o nosso histórico de privatizações, ou seja, nós temos experiência acumulada, nós temos expertise, não é mais tabu para ninguém. Nós temos privatizações exitosas. Quem recorda aqui o que era a Embraer, uma empresa falida, uma empresa que era deficitária e de repente passou a ser orgulho nacional. E não era porque ela deixou de ser uma empresa estatal que ela não era orgulho nacional. Acho que isso é um emblema. Porque uma empresa, ela é orgulho nacional, independentemente de ela ser estatal ou ela ser privada. Ela é feita, ela é tocada pelo intelecto, o intelecto da população, independentemente de ser um servidor público ou de ser um empregado da iniciativa privada. Então, o que se colocava em termos de tabus, eles foram sendo perdidos. Outro tabu que também desaparece. Antigamente, a lógica do que era segurança nacional. Eu recordo que no debate sobre a Vale do Rio Doce, eu também participei ativamente. Ia para todo debate que ia, me chamavam, né? Muitas vezes ninguém queria, eu ia. E aí enfrentava hostilidades, inclusive, dizendo, olha, é absolutamente necessário, muitos argumentos que foram na linha que foi apresentado também, era de que era questão de segurança nacional, de soberania nacional. Você não poderia entregar para estrangeiros a segurança, a soberania nacional. Da mesma forma que foi com a privatização do sistema Telebrás. Então, nós temos exemplos absolutamente exitosos de privatizações, notadamente nesse campo de telefonia, de mineração, siderurgia, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Uzi Minas, ou seja, a entrega para o setor privado de empresas do setor de aço, né? Do aço. Então, o Grupo Gerdau, inclusive, cresceu bastante durante esse período de privatizações, inclusive ao adquirir a Uzi Minas em 1900, se não me engano, 1990. Acho que foi em 90 ou 91, por aí. Acho que foi em 1990. Então, o acumulado que nós temos é positivo. Também, eu acredito que nós temos as instituições que nós criamos, elas são instituições robustas. Nós temos instituições de acompanhamento, não apenas do legislativo, mas nós temos também as instituições de controle da administração pública, o controle feito pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público. Nós, diferentemente do que eu coloquei, do caso dos russos, que de repente você vai privatizar de qualquer jeito, sem nenhum tipo de controle social. Ou seja, existe a accountability, né, do próprio eleitor também, do cidadão. Algo que eu acredito que também é positivo no sentido da privatização é que o mundo está em transformação. As empresas que nós temos, basicamente, e eu acredito que foi muito bem colocado, o caso brasileiro, apesar do Brasil não ter sido um país socialista, nós tivemos a crença no passado que o desenvolvimento do país passava necessariamente pelo processo de industrialização. Desenvolvimento eram indústrias. Toda a lógica era essa. Quem não tivesse indústrias ficaria para trás. E aí nós criamos talvez o único projeto de longo prazo construído pela sociedade brasileira, que foi o Programa de Substituição de Importações. Foi exitoso o programa, foi o mais amplo programa de substituição de importações do mundo. Ninguém conseguiu fazer o que o Brasil fez. Sair de uma economia absolutamente agrícola, na década de 1930, e 50 anos depois, em 1980, praticamente 98% de tudo que era consumido no Brasil
era produção interna. Ou seja, ninguém teve um programa de substituição de importações tão amplo quanto o nosso. E para você manter essa estrutura de programa tão amplo de importações, isso dependia necessariamente do Estado. Você não tinha capital, você não tinha expertise, você não tinha o mercado para possibilitar a industrialização. Nós não tínhamos a infraestrutura, nós não tínhamos a petroquímica, nós não tínhamos o aço, nós não tínhamos a telefonia. Sem telefonia, sem infraestrutura, sem aço, sem petroquímica, você não tem indústria, você também não vai ter nada. O que você vai ter? Você confia no setor agrícola, que poderia, se você construísse a história do Brasil de forma alternativa, contrafactual, você poderia dizer, não, o Brasil, em 1930, decidiu se tornar a maior potência agropecuária do planeta. Poderia. O Brasil poderia ser uma potência, hoje todo mundo rico, trabalhando no campo. Mas essa não foi a opção. Também poderia ter dado tudo errado. Não sei. Mas veja, até nesse campo, que é o que dá mais certo hoje, foi preciso que o Estado entrasse com a Embrapa. Ou seja, o Estado entrou. Então, hoje, defender privatizações não significa que você foi contra as estatais o tempo todo. Porque, num determinado momento, se o projeto nacional era transformar o Brasil numa potência industrial, não tinha outro caminho naquele momento, a não ser o Estado chamar a responsabilidade para ele, num amplo programa de substituição de importações. O problema é que, quando você cria toda essa estrutura, e a gente vai para o ambiente de negócios, o saudável para os negócios teria sido o abandono do modelo. Na década de 80, deveria ter acontecido uma programação para a abertura, uma programação para a competição, uma programação para o aumento da competitividade. Mas o que é que acontece? O próprio ambiente de negócios no Brasil, acostumado com o fechamento da economia para o mundo, ninguém entrava aqui, nenhuma menina brasileira, exceto talvez as mais ricas, que o pai viajou para o exterior, que era uma coisa muito cara, tinha uma boneca Barbie, mas as crianças, as meninas aqui, tinham uma boneca Suzy. Então pergunte aí se você não teve uma boneca Suzy, por quê? Porque a boneca Suzy era fabricação nacional, porque todos os brinquedos eram fabricados pelas empresas brasileiras. O Brasil produzia absolutamente tudo. Mas com o passar do tempo, nós fomos ficando para trás. O carro brasileiro era um carro que era montadora, que vinha aqui com concessão do governo, para chegar aqui alto. O nosso consumidor, ele pagava muito caro por baixa qualidade. Isso, num determinado momento, o preço que você está pagando para que o Estado conseguisse fazer isso, era, ao invés de você comprar uma bicicleta francesa mais barata, você comprar uma Monarch ou uma Caloi, tinha um fator positivo. No longo prazo, você teria empresas exportadoras brasileiras competindo com o mundo, fabricando bicicletas aqui. Mas o fechamento resultou na acomodação. Aqueles que tinham um mercado cativo, um mercado crescendo, a população brasileira crescendo de forma gigante, a economia brasileira crescendo a taxas que hoje são taxas chinesas, mas não, vamos deixar fechado isso aqui, tá bom para todo mundo. Essa foi a péssima escolha. Enquanto a Coreia inicia um processo de substituição de importações, mas percebe claramente que se ficasse fechada eles não teriam viabilidade, e eles começam a estabelecer prazo para a abertura, para o aumento da competitividade externa, e que resultou hoje no sucesso da Coreia do Sul, no nosso caso não, foi o fechamento. Então, a nossa empresa
que surgiu aqui para fazer automóveis foi a Gurgel, que desapareceu. Também comprar um Gurgel só para você dizer que comprou um carro brasileiro, porque era um carro completamente sem segurança, sem performance, era um experimento. E hoje você tem os sul-coreanos com a gigante liderança aí de mercado de automóveis de alta qualidade, fabricado lá, projetado lá, concebido lá. Isso tem a ver com uma decisão política equivocada do governo brasileiro, pressionado pelas próprias indústrias brasileiras que tinham um mercado brasileiro cativo. E o brasileiro, normalmente, ele não tem a prática de comparação externa. Nós temos aqui o péssimo hábito de compararmos a situação do Brasil hoje com a situação do Brasil ontem, e não a situação do Brasil hoje, a situação do Brasil ontem, mas a situação do nosso concorrente ontem e o nosso concorrente hoje, que aí você tem ideia comparativa de onde você está na competição. O que acontece é que o brasileiro demorou muito tempo para acordar para a realidade, que ninguém no mundo pagava tão caro pelos produtos e tão baixa qualidade quanto o próprio brasileiro. E você tem uma disputa política que envolve, aí você tem eleições pela frente e o debate político. Eu acredito também, outro aspecto positivo para as privatizações nesse atual contexto é de que, pela primeira vez, você tem um presidente que é eleito com uma pauta de privatizações aberta. Isso não aconteceu antes. Mesmo o Collor, que colocou isso na agenda, a agenda de Collor, nesse sentido, ela foi posterior à vitória. O que levou o Collor à vitória em 1989 foi a luta contra os marajás. Era um cara que estava ali na linha de frente combatendo os privilégios na administração pública. Isso foi que Collor chegou naquele momento e ganhou em 1990. Fernando Henrique ganhou em 1994 e ele não antecipou que iria fazer privatizações. E veja, o governo Fernando Henrique foi um governo, do ponto de vista econômico, absolutamente neoliberal. As reformas econômicas implementadas a partir de 1995, elas foram reformas que tiveram toda a doutrina neoliberal, de privatizações associadas à responsabilidade fiscal, controle de inflação e também a criação de agências reguladoras. E essas agências existem hoje. Nós temos know-how para fazer o processo como no passado. Como no ano passado nós não tínhamos. Em 1998, Fernando Henrique é reeleito em decorrência do Plano Real. Veja, 94 e 98, duas eleições que foram feitas em cima da ideia do Plano Real. 2002, Lula ganhou com um discurso, inicialmente um discurso econômico completamente antagônico, né? Já que ele tinha sido contra o Plano Real, era a favor de romper com os acordos internacionais, com as obrigações que o Brasil tinha, de dívida externa, era discurso de queria fazer auditoria da dívida externa, que não iria pagar nada, era moratória. Isso assustou o mercado, a economia quase entra em colapso, quebra. Isso obriga, inclusive, o governo brasileiro. Fernando Henrique chama os candidatos e diz, olha, do jeito que está, quem assumir vai assumir o país quebrado. Houve um acordo ali de cavaleiros para que Fernando Henrique pedisse um empréstimo do FMI somente para garantir a transição. O FMI faz um aporte de 20 bilhões de dólares à época, justamente para dizer que especulação financeira naquele período não teria resultado, porque não importasse quem ganhasse, iria ter o país em condições de governabilidade. Aquilo foi feito e nenhuma palavra, depois que Lula, inclusive, antes de ganhar, ele faz a famosa carta ao povo brasileiro, ele em nenhum momento diz que vai privatizar. Ele, no início, segue uma linha muito próxima do governo Fernando Henrique, a associação de Antônio Palocci com a equipe econômica que foi deixada por Pedro Malan.
com Murilo Portugal, Joaquim Levy, segue um período que dá uma guinada posteriormente, ainda na metade do primeiro governo Lula, e aí você tem o ressurgimento de maior participação do Estado na economia via criação de novas empresas estatais, e isso também aumenta durante o governo Dilma, que aí é interessante, que ganha a eleição no discurso anti-privatizações, não sei se vocês já recordam, porque no pior momento para Dilma foi da virada do primeiro para o segundo turno, onde havia uma reação da candidatura de José Serra. No primeiro debate presidencial, os dois, mano a mano, Dilma vira-se para a Serra e ressuscita a estratégia de Lula em 2006 contra Geraldo Alckmin, de dizer: você vai privatizar o pré-sal. Aquilo foi uma bomba no colo de José Serra. Ele não soube como sair. Primeiro porque o pré-sal nem existia ainda. Mas o pré-sal era toda a propaganda governamental de que seria a salvação do Brasil. Então, a salvação do Brasil. O Brasil iria entrar no clube dos países mais ricos do mundo, porque era o clube dos países produtores de petróleo. Veja que também uma guinada na própria comunicação do governo, porque durante o segundo mandato do governo Lula, durante um período, ele era refratário a qualquer ideia de petróleo, porque era biodiesel, era investimento em novas tecnologias para o meio ambiente, geração de energia limpa. E de repente vem as descobertas dos campos de Tupi, etc., e aí o discurso passa a ser a opção pelo petróleo, e José Serra não responde bem a pergunta, fica numa situação de dificuldade, e aí passa a ser o lema da campanha de Dilma Rousseff, que seria a vitória do PSDB, seria a privatização do pré-sal, porque o frame político de privatizações ele não era tão legal. Mas também uma outra coisa positiva, que eu acredito que estamos vivendo para ajudar nesse processo, foi a Lava Jato. A Lava Jato, ela trouxe para o conhecimento da população o mau uso, a verdadeira cleptocracia, governo de bandidos, que tomou conta da maior estatal, e que é uma estatal do porte da Petrobras em balanço. Isso eu acho que isso não existe nenhum país, uma situação absolutamente nova, nenhuma empresa internacional quis auditar a Petrobras. Todo mundo se recusou. Que aceitou, eu aceito, mas para não perder minha credibilidade, eu vou ter que contabilizar o pagamento de propinas. E aí, 6 bilhões de reais apareceram no balanço da Petrobras de um ano de pagamento de propina. Então, a corrupção estratosférica da Petrobras, ela tira dos defensores das empresas estatais a ideia de que o servidor público ele é mais zeloso do que o servidor de uma empresa privada. Ele tira a ideia, toda a lógica, você aniquila do ponto de vista moral a defesa, ou seja, para quem é a favor do processo de privatizações, ficou absolutamente muito mais fácil você explicar que uma empresa estatal é uma fonte inesgotável de corrupção. O processo de escolha dos diretores da Petrobras foi amplamente divulgado. Como é que o Duque, o Pedro Barusco, um gerente que devolveu 100 milhões de dólares, isso tudo faz parte de um processo assim, de mudança de ambiente. Ou seja, o ambiente passa a ser... por isso que talvez aqui, quando eu fiz a pergunta de quem era a favor
de privatizar a Petrobras, tanta gente levantou a mão. E talvez, se a gente estabelecesse aqui mecanismos seguros de privatização, de que nós teríamos certeza que o preço, o processo seria um processo limpo, justo, correto, talvez aqui o número de apoiadores aumentasse significativamente. Então, dito isto, eu acredito que haverá uma pressão também do ambiente de negócios para privatizações, porque o ambiente de negócios, ele em determinado momento, ele pode chamar o Estado para ajudar. Se o Estado tiver condições de ajudar e for o único capaz de ajudar, como por exemplo numa crise sem precedentes. Você pode chamar, olha, o Estado precisa entrar aí. Nesse momento, eu não sou contra o Estado em todos os momentos. Aqui, o Estado pode e deve entrar. Mas eu acredito que no caminhar que nós estamos observando, da inovação, da tecnologia, tudo que a gente está observando aqui, tudo que está acontecendo no mundo de novo, aqui a perspectiva de êxito, tudo vem fora do Estado. Eu não acredito no Estado como solucionador de problemas. Eu não acredito. Se você acredita, você está indo contra, inclusive, as evidências. Porque o que nós estamos observando hoje é que o Estado, diferentemente do mundo do século XX, onde tinha um papel que ele poderia desempenhar com maior nitidez, que você precisava de aço, de petróleo, de infraestrutura, de tecnologia, de telecomunicações. Se os países tiverem isso, você dificilmente vai achar que a solução para o surgimento dos novos negócios é a participação do Estado. A cada dia o Estado está sendo visto como o maior sugador das riquezas nacionais. Você não pode confiar o futuro aos servidores públicos, porque o futuro ele é uma decorrência da criatividade. E você não pode pagar nenhum servidor público para ser criativo. A criatividade não vem do serviço público. Esse é, inclusive, um dos motivos do colapso da União Soviética. A criatividade ela vem da competição, vem de uma sociedade aberta, de sociedade plural, de disputa, de negócios. Então, o próprio ambiente, eu acredito, de negócios, ele também vai impulsionar a sociedade para um maior grau de abertura, de maior grau de participação da economia internacional, e os fatos, eles são robustos, a sua excelência, o fato, irá também levar a um apoio, um maior apoiamento da população abertamente de que a população não está satisfeita em pagar uma conta cada vez mais elevada para a manutenção de uma máquina que parece existir única e exclusivamente para a sua automanutenção, a sua autopreservação. Então, eram essas as colocações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado pela atenção e obrigado pelo convite. Se você tem todo o impacto de uma categoria como a dos caminhoneiros, é porque houve o abandono das ferrovias lá atrás. E o abandono das ferrovias teve a ver com a opção de automóveis, de estradas, ou seja, isso, veja como quando o Estado ele não planejou da forma adequada. Um país de dimensão continental como é o nosso, e aí, nesse programa agora, você vê que há o resgate da ideia de investimentos pesados em ferrovias. Ou seja, a nossa infraestrutura, ela é tão ruim, ela não é nem ruim, ela é inexistente, né? Esse aqui é o fato, a gente não tem infraestrutura. Isso também pode fazer com que as janelas de oportunidade sejam gigantes para todos. Porque um país que não tem infraestrutura, quando ele engrenar, o volume de crescimento ele vai ser muito rápido. Você não tem
É absolutamente ridícula a quantidade de ferrovias, de estradas, de portos, aeroportos que a gente tem. E, agora, quanto a antecipar o Supremo Tribunal Federal, no passado, eu sou professor de Direito Constitucional, no passado eu dizia, fulano é assim, ciclano é assim, isso aqui vai dar assim, então eu diria para onde ia. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é uma verdadeira loucura. Ninguém sabe, é um fator de instabilidade. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal ele entrou num processo que a melhor coisa que poderia acontecer para o Brasil seria que o bom senso, assim, uma tijolada de bom senso chegasse na corte, numa sessão, e os ministros disserem, eu vou me aposentar. E aí você teria uma limpeza, assim, porque é inacreditável o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal em termos de disputa interna. Eu acho que isso não é bom, é algo que prejudica bastante. O problema das agências reguladoras, como você coloca, é o problema da captura. É quando o mercado captura a agência. Isso existe em qualquer canto, é o risco dela. Ela não é blindada. Por isso que é preciso que haja uma maior fiscalização da população. Eu acredito que nós temos a capacidade de rejeitar, inclusive nas urnas, quem utiliza da prática. Aí é o processo político que premia ou quem pune, quem faz como, por exemplo, a captura que houve aqui da ANAC, você deve recordar, a ANAC entrou em colapso. As pessoas morreram no Brasil porque a agência reguladora ela foi capturada e foram colocadas pessoas que não entendiam absolutamente nada do setor. De repente ninguém conseguia voar no Brasil. Ninguém conseguia voar. Bastou um mínimo de ordem, houve o retorno da normalidade lá do setor. Eu acredito que nós temos expertise, eu acredito que a gente tem instrumentos de controle social. Aí você depende necessariamente para isso, essa maturidade ela vem das urnas. A captura que você detectou também, ela foi maior muito em função da sinalização que a população brasileira deu em 2006 ao reeleger Lula, na minha concepção. Porque você tinha o escândalo do mensalão, você tinha a descoberta ali de um amplo esquema que contrário a todos os padrões aceitáveis de trato com a administração pública. E a resposta das urnas dadas pela população brasileira foi: há crescimento econômico, eu estou indo bem, I don't care. Eu voto nesse cara e esse cara vai... Isso você criou uma maior fragilidade do tecido do controle social. E aí, quem foi bonificado tendo feito o errado, meu amigo, está liberado para chutar o balde. E aí você viu isso se alastrando em todos os segmentos, que é absurdos do ponto de vista. O Eunício, o senador lá, Eunício, presidente do Senado, Eunício Oliveira colocou numa agência o genro, foi casar e foi lá pegar meu genro, vamos botar aqui. O cara foi, no período de casamento, o sujeito foi nomeado, foi escolhido, e aí numa... Veja, isso, eu acredito que a única defesa que nós temos é a defesa da transparência, da fiscalização dos partidos, do Ministério Público, da sociedade de uma forma geral. Eu acho que a gente tem condições de fazer isso. Muito em decorrência do fato de que, no período que elas foram criadas, a fiscalização em cima de quem estava no governo naquele momento foi muito grande e elas funcionaram bem naquele momento em que havia uma fiscalização intensa. No que se refere ao estágio de desenvolvimento da população brasileira, se privatizar não seria um problema, geralmente quem defende privatização associa e você pergunta, mas eu sou a favor se o preço for bom. Aí, geralmente, quem é a favor do ponto de vista conceitual diz o seguinte: olha, é melhor entregar de graça do que continuar com isso.
dá mais prejuízo ela ficando com a gente do que você até pagando para entregar. Porque o que vai acontecer é quem são os escolhidos para as diretorias dessas empresas? É o mérito, é a competência, todas essas nossas empresas estatais, o preenchimento dos cargos são absolutamente preenchidos por critérios políticos e como houve o tecido social, essa corrupção ela foi aumentando, a minha análise é que os partidos no poder começaram a selecionar não burocratas, mas cleptocratas. O cara que é um bandido para ser colocado na posição de manter o partido no poder, tratando, aí entra no impacto sobre o ambiente de negócios. Porque você tem uma empresa que produz da melhor maneira um determinado equipamento para a Petrobras. Você vai lá negociar. O cara diz, sim, mas a gente aqui trabalha com tanto por cento. Você dá assim, não dou. Vai ficar com, você perde, você vai perder. Aí eu quero que veja como isso é devastador. Porque você vai pensar, ou eu quebro minha empresa ou eu vou entrar nesse jogo. É o dilema moral. É um dilema moral. Aí o que é que muitas empresas fizeram? Começaram a especializar executivos em negociar com o cleptocrata. O cara, qual é a habilidade dele? A habilidade dele é saber falar, saber se aproximar, para onde ir, para onde levar, onde esconder. Veja, quantos estão presos na Lava Jato com esse perfil? Não é porque um era executivo excepcional, não. Era um cara que era capaz de ter uma coragem de um elefante, não sei se elefante tem coragem, com aquele tamanho, mas uma coragem de um timbu para enfrentar lá eu não sou do Náutico, não, é um timbu, querer ser um timbu enfrentando os outros, é porque deve ter muita coragem. Então, o fato é que isso é devastador. E veja, durante o período da campanha eleitoral de 2014, o governo da Holanda, o Ministério Público holandês, provocou Graça Foster, que era presidente da Petrobras, porque ele disse, olha, tem uma empresa aqui que a gente pegou, que ela pagou propina aí. E ela pagou propina a fulano e tal. Acho que foi aquele Paulo Roberto, não tinha esse Paulo Roberto? Aí o que aconteceu? O governo, a Petrobras escondeu, porque ela não queria mostrar naquele momento eleitoral o escândalo. Aí você pergunta, por que foi que a empresa holandesa puniu o Ministério, a Justiça holandesa puniu uma empresa holandesa por uma propina que ela pagou na Petrobras? Porque o processo, ele é spillover, ele não fica contido aqui não. Ele prejudica, inclusive, outras empresas holandesas que não conseguiram competir porque o seu código rígido de compliance não permitiria. Então, você faz com que o ambiente de negócios ele seja completamente desestruturado. A lógica passa a ser de corrupção e não de inovação, tecnologia, desenvolvimento. Você quebra, se você for todo correto, você fica nesse tema. O efeito é de multiplicação. Então, na minha concepção, se você dissesse hoje, você é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Hoje, eu diria venda e venda rápido. O momento, porque aí eu vejo, antevendo, a Petrobras, daqui a pouco, ela vai perder o valor, independentemente de ela ser qualquer privada ou pública. Porque a matriz energética toda está em modificação. Então, aí você entra a uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Agora também, há pouco tempo, ninguém conseguia privatizar a Petrobras, ela era imprivatizável por conta justamente da corrupção que estava estabelecida lá, né? O Estado é um mal necessário. Em determinados momentos ele pode ser a sua salvação. O Estado,
não estou aqui pregando o fim do Estado. Você tem que adequar a realidade, assim, o Estado tem que se adequar à realidade naquele momento, naquela circunstância histórica. Eu não vejo papel para o Estado hoje a desenvolver as atividades que ele desenvolvia ao longo do século XX. E que aí o debate político hoje está muito travado em aqueles que querem manter o Brasil no século XX, defendendo a estrutura que foi criada naquele momento, por uma razão absolutamente distinta do que é o mundo hoje. O cara está agarrado com o mundo do século XX e a gente precisa entrar no século XXI. Nós estamos em transição. O século XX acabou e nós ainda não entramos no século XXI. Então, eu acredito que esse é um ponto essencial. No que se refere à possibilidade, eu concordo, o exemplo da Embrapa, vai ser difícil também a gente encontrar outro exemplo, né? A Embrapa, a Embrapa, a Embrapa de novo. Então a gente vai ter dificuldade de encontrar, mas por quê? Mas talvez há 20 anos você tivesse mais exemplos. Há 30 anos você tivesse mais exemplos, ou seja, houve uma perda também da qualidade da gestão dessas empresas. Houve uma perda da... quantas pessoas é que eu acho que a gente também precisa fazer também? A gente precisa ter cuidado para a gente não agredir a história daquelas pessoas que dedicaram a sua vida a uma causa, a um entendimento, a uma lógica. O mundo muda. Então, foi errado o Brasil ter a Companhia Siderúrgica Nacional? Ou foi errado o Brasil, uma estatal, a Embraer, ou a Vale, ou a Telebrás? Não, em nenhum momento desse que elas foram criadas, você vai dizer, não, foi errado. Porque ou era o Estado ou não era ninguém. Ou os serviços públicos, por exemplo, voltar também, no século XIX, quem tomava conta dos serviços públicos essenciais eram os ingleses, né? E aqui na nossa cidade mesmo a gente tem quantas coisas que são herança britânica. Você vai ao cemitério dos ingleses, é o Country Club, é o Caxangá Country Club, você tem um monte de coisas que eram do tempo dos ingleses. E hoje você vai encontrar um inglês aqui, é difícil, né? Mas por quê? Porque os serviços públicos eram serviços explorados não apenas aqui, mas no mundo inteiro pelos ingleses. Os ingleses têm uma rede espalhada pelo mundo todo, cuidando de tudo que era de transporte, de comunicações, de iluminação, de lixo, de saneamento, eram os ingleses. Era a expertise dos ingleses. Essa expertise depois os países começaram a desenvolver e fazer a sua. Então, eu diria que a cada dia vai ficar mais difícil você sustentar a intervenção do Estado na economia via Estado empresário. Isso é passado. E a cada dia eu desconfio de qualquer expectativa positiva do Estado a resolver os problemas da sociedade. Aqui quem lembra do inferno que era ir para o cinema no Recife, sabe o que eu estou dizendo? Você ia para o cinema, você era para ter raiva, porque tinha uma fila, se vendia mais ingressos do que o número de cadeiras, tinha o cambista, tinha gente que ia para a fila e comprava vários ingressos, aí entrava antes de você, botava as bolsas espalhadas lá, garantindo o lugar. A sessão seguinte era um inferno também, porque o pessoal, para garantir o lugar, entrava antes da sessão acabar e ficava conversando dentro da sessão. Era uma falta completa de civilidade. Isso tudo acabou, não foi porque ninguém foi educado, não, foi porque a tecnologia chegou e você só compra agora o número e a cadeira é numerada. Você pode chegar e acabou o cambista, acabou a bolsa, acabou a entrada antes do término. Veja, isso é tecnologia. Então, eu acredito que a tecnologia é que vai trazer as grandes transformações do porvir. E isso vai vir cada vez menos com o Estado e mais com a iniciativa privada. O Estado pode ser o indicador, pode ser o fomentador, mas eu, mesmo assim, com muita restrição. Porque quando a gente tem uma situação, e aí, para encerrar, você tem aqui a Embrapa, mas se a gente for na Escandinávia, você vai encontrar várias empresas, muitas empresas, que são estatais e funcionam bem, e não há corrupção.
Entre os países com menor corrupção do mundo são países escandinavos, com nota quase 100 lá no ranking da transparência internacional. Mas por quê? Porque é uma população civicamente preparada, civicamente educada, uma população rica. Quando todo mundo é rico, quando todo mundo é educado, todo mundo respeita, você pode... o cargo público, ele não vai ser visto como ali um ativo para você fazer sua vida. Inclusive porque está todo mundo olhando e todo mundo sabe o padrão que todo mundo tem que levar. Eu assisti agora, eu falo muito, eu começo a falar, eu estava assistindo uma série de uma gangue no Netflix, era na Holanda. A dificuldade para você encontrar um gangster na Holanda é difícil, porque, rapaz, você, geralmente filme de gangster, você vê nos Estados Unidos, tem muita gente disponível. Mas na Holanda, você tem dificuldade onde é encontrar alguém para ser um mafioso. É difícil. Dificuldade 2, onde é que você vai esconder a riqueza? Porque você, quando todo mundo tem um padrão muito parecido, ou que aparecer com uma coisa destoando, aí você sabe por que esse cara tem isso, como é que ele tem isso? Então, você não esconde o que você... Então, o próprio padrão de comportamento, a cultura cívica, o capital social, ele é um fator de inibição de estímulos que nós temos aqui em quantidade absolutamente elevada, né? E quando você tem, e para finalizar, eu estou na atividade política, não sei até quando. Quando você tem um sistema que você percebe que quem ganha eleição comprando voto, e o voto dando dinheiro, porque você tem um eleitor que vende na hora da eleição, o cara vai para a rua esperando receber para ir votar, uma população prostituída do ponto de vista cívico, você gera estímulos à manutenção de quem está no poder para transformar os cargos em dinheiro para a compra do eleitorado para a manutenção do determinado partido no poder. Isso você não vai encontrar nos países da Escandinávia. Você não vai encontrar isso na Suíça. Talvez aí a esperança da tecnologia, né? Hoje eu estava lendo um artigo falando sobre em breve nós não teremos mais dinheiro no papel. Talvez quando o dinheiro no papel acabar, ficar tudo por transação financeira, vai ficar mais difícil a compra do voto. Porque o sistema ele pode, de certa forma, pegar uma transação que não é pego numa troca de dinheiro do papel. Né? Então, desculpa ter falado muito, mas eu acho que uma coisa puxa a outra, mas o tema é extremamente relevante, porque nós estamos no momento em que precisamos botar esse país de volta nos trilhos, né, para usar uma linguagem bem de privatizações, né, nos trilhos aí, para que menos colegas nossos resolvam ir para o aeroporto Guararapes para ir morar na Flórida ou na Europa, em Portugal, tirando capital social nosso, capacidade de trabalho nossa, investimento que já foi feito nosso durante tanto tempo e que faz falta, porque a gente tem pouca gente com capacidade de produzir em competição internacional e uma massa gigante de pessoas que no futuro ou entrarão na conta da Previdência ou entrarão na conta da assistência. Então, a gente precisa botar esse país de volta nos trilhos.